Olha, a última pergunta que eu vou te fazer, eu queria que você falasse para o público o que você tem falado nas suas palestras, ou um trechinho, algo que você acha relevante para falar aqui agora. Eu acho que o mais relevante é que as pessoas têm um sentimento de que são menores que as outras, e isso é uma mentira que a gente acredita. Eu não sei quem convenceu você de que você não é capaz, de que você não é importante, que você não é relevante. É uma mentira. Nós somos criados por um Deus de forma única. Não é somente a nossa digital, não é somente a íris do olho, não é só o código genético que é único. Ele queria que nós fôssemos completamente diferentes, porque a beleza do jardim está na diversidade das suas flores. Não tem que copiar ninguém, seja você, seja autêntico. Você pode até se inspirar em alguém. Eu me inspirei em pessoas, ainda hoje me inspiro em pessoas, mas eu tenho que ser eu mesmo. E a gente vai se descobrindo, ninguém está pronto, é um eterno vir a ser, a gente tem um monte de defeito, mas aceita você como você é. Não acredite que o amor próprio só vem quando ou se você virar a pessoa que você sonha. Tem que amar-se agora para poder se tornar quem você quer ser. E mesmo quando você chegar lá, não existe esse lá tão mágico. A gente continua se transformando, percebendo as nuances da nossa alma que tem que modificar, um caminho de aperfeiçoamento. E todos nós nessa jornada de nos tornarmos seres melhores. As dores são dados que nós temos que analisar como forma de crescer, porque a gente aprende, na verdade, com as dores. Na vitória, a gente só abre o champanhe. Na derrota, a gente reavalia o percurso. E a minha discussão qual é, na verdade? É uma coisa que eu acredito que você tem que evitar ficar doente, sabe? Por você, pela sua família, e também porque quando você fica doente, você pesa para os outros. Sim. No meu caso particular, as palestras começaram a aumentar quando os empresários começaram a sentir no bolso. Hoje, o maior gasto das empresas é com a folha de pagamento, lógico. O segundo gasto é com saúde. Sim. Então, nessa hora que eles perceberam que os gastos com saúde começavam a extrapolar e começavam a ficar perigosos, ameaçando inclusive a saúde da própria empresa, o custo final do produto, eles começaram a se interessar em fazer medicina preventiva. Anos atrás, as pessoas queriam que falasse sobre a necessidade de fazer exercícios, não engordar. Esses temas são sempre atuais e serão atuais, infelizmente, por muito tempo. Mas surgiu, nesses últimos anos, o problema dos transtornos psiquiátricos. A Organização Mundial da Saúde vem dizendo há algum tempo que, a partir de agora, 2020, depressão vai ser a primeira causa de absenteísmo, de afastamento do trabalho. E agora nós estamos em plena crise. Por exemplo, o mercado financeiro em São Paulo, todas as áreas, os bancos, as financeiras todas, depressão é a principal causa de afastamento, já é a principal delas. Porque está na cara que essa vida atual não termina em coisa boa, né? Você ter metas a cumprir e corre para cá e corre para lá. O mercado financeiro está mexendo com o dinheiro dos outros. Uma pressão terrível. As pessoas não têm sossego com o celular em casa e o e-mail. Não pode dar certo isso, né? O cérebro humano não foi engendrado para ter para trabalhar sob essa pressão permanente. Sim. Porque no passado, qual era a pressão? Na época das cavernas, qual era? Era você conseguir comida, alimentar sua família, caçar, ir para lá e para cá, se defender dos inimigos, né, das feras. Eram pressões, você estava concentrado num tipo de problema de cada vez. Não estava como hoje a gente vive, com o celular tocando e a gente escrevendo no computador e falando no telefone. Não é verdade. Não é possível. Bom, eu ia fazer uma outra pergunta, mas já que a gente está falando desse livro, que é O Amor que Sinto Agora, era justamente isso que eu ia te perguntar. Como é que foi fazer esse livro? Que eu acho que é um livro muito intenso. Ele fala até claro, fala da intimidade dela, mas ela fala de coisas que a gente está vivendo muito hoje no dia a dia. Eu queria que você me falasse o que você achar que é pertinente falar, que você acha que pode se adequar aí hoje aos jovens. Porque eu falo muito sobre a questão da depressão e da síndrome do pânico, né? E a gente sabe como essa coisa vem se intensificando cada vez mais. E eu acho que uma das fontes de sofrimento para quem tem depressão é não poder dizer que está sofrendo, porque ainda tem muito esse estigma, né? Eu falo, Sandra, ninguém tem vergonha de dizer que tem pressão alta.
É verdade. Ninguém Diabetes. tem vergonha de dizer que tem diabetes, úlcera, né? Por que você vai ter vergonha de dizer que tem depressão, que se trata de depressão, que toma remédio para depressão, né? Eu acho que a gente tem que pedir ajuda. Sim. Eu me trato há muitos anos. Você falou aí, né, que eu trabalhei na Globo, eu apresentei na Rede Minas de televisão, eu apresentei durante 10 anos o programa Leila Entrevista, que era gravado. Na Globo eu apresentei o programa Globo Horizonte e trabalhei como repórter também muito tempo, anos atrás. Você imagina você entrar ao vivo no jornal com síndrome do pânico. Gente, se todo mundo não me ajudasse, não seria possível, né? Então, quando você fala, eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade, me ajudem, preciso de ajuda, as coisas funcionam. E eu falo muito sobre isso e eu tenho esperança que as pessoas, lendo o livro, se sintam fortalecidas, que eu acho que isso é que é importante. Não dou receita nenhuma, mas eu acho que eu falando da minha própria dor, talvez as pessoas que passem pelo mesmo processo se sintam mais com direito ao sofrimento, por mais estranho que isso possa parecer. Porque quando você se permite sofrer, quando você se permite ir ao fundo do poço, você cria as condições para emergir depois. Oh, não, fala muito bem. Por isso que eu sou fã. Eu queria que o senhor falasse, já que estamos nessa pandemia e essa dependência tecnológica, o senhor não acha que acaba aumentando essa dependência tecnológica, sei lá, as crianças, os adolescentes dentro de casa, meio sem ter o que fazer, e aí ficam só no computador, no joguinho? Olha, essa é uma questão bastante paradoxal. Outro dia eu fui dar uma entrevista para a CNN e antes de começar o entrevistador falou assim, pois é, né? Você sempre falou das questões ligadas às dependências tecnológicas, que isso fazia mal. Como é que você sai dessa agora, né? Como é que você vai lidar com essa questão? E eu falei para ele, simples, né? O que acontecia é que talvez, quando a gente alerta a respeito dessas dependências tecnológicas, principalmente quando nós atendemos jovens que chegam a ficar 40 horas, 50 horas conectados, crianças com 2 anos e meio que são levados pelos pais para se desconectarem dos telefones celulares. Então, o que eu entendo é que, na verdade, a tecnologia antes, ela sempre serviu para várias coisas, mas principalmente para esse aspecto do entretenimento, né? E hoje o que acontece? A nossa janela para o mundo é a tecnologia. E o que eu tenho observado, inclusive de muitos pacientes, é que eles estão cansando, eles estão estudando pela internet, eles estão fazendo aulas e o que acontece? Isso está criando uma saturação muito grande. Muita gente que eu tinha antes como um problema, que tinha uma dificuldade, né, de regular a utilização, estão abrindo mão, né? Um paciente que eu atendi ontem, que ele era extremamente dependente desses jogos eletrônicos, ele falou, eu cansei, o que eu quero agora é fazer Lego, porque eu percebo que quando eu monto um Lego eu me acalmo. Então eu acho que essa superdosagem de tecnologia está dando para as pessoas, principalmente, a experiência de, vamos chamar assim, né, de utilizar até não dar mais. E isso está criando um efeito rebote, não só para essas pessoas, mas mais que isso, né, por conta dos pais, na medida em que estão observando também os filhos interagirem com a tecnologia como eles nunca interagiram antes, como eles nunca observaram hoje. Então, eu penso que está a velhar mais cuidadoso, né, fazendo com que a gente comece a delimitar aí novas formas de utilização que, na minha opinião, serão formas mais saudáveis. Não acho que a gente vai se livrar da tecnologia, é impossível, né? É um instrumento que nos trouxe uma série de benesses, de facilidades, mas eu acredito que a utilização, ela tenda, em função desse exagero, criar aí um equilíbrio maior. Seria mais ou menos assim, semelhante àquele indivíduo que ele começa a beber e um dia ele vai e toma um porre, né? Ele bebe, ele não aguenta mais. Depois daquilo, pode ser que ele volte a tomar outros porres, mas muitas vezes vai falar, puxa, eu cansei, não me fez bem. Então, esse excesso, ele está criando aí um elemento importante de comparação, de equilíbrio, para que as pessoas possam dosar um pouco mais esse uso. E eu também achei muito interessante qualidade de vida produtiva, que é outra palestra. Muito bem. Porque às vezes quando fala qualidade de vida, vai ver que eu estou defendendo você ir para a praia, ficar de perna para o alto, né? Não que isso não seja agradável você fazer, não é? Em alguns momentos do ano. Sim. Mas você falou muito bem. Por que produtiva? Porque primeiro que nós seres humanos, né, a gente
por isso que é tão... A gente, eu brinco que nós somos animais de carga. A gente não quer uma vida sem tensão, não. A gente quer uma vida que tem uma tensão para a qual a gente dá um significado para ela, tá certo? Por isso que é tão comum as pessoas aposentarem e morrerem 2 anos depois, porque você tirou a tensão da vida dela. Então a qualidade de vida produtiva... Então a qualidade de vida produtiva é onde eu demonstro, a partir de uma perspectiva integral do ser humano, né, Sandra, que isso está em todas as minhas palestras, físico, emocional, mental e espiritual, como que você consegue administrar trabalho e descanso. Porque o que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. Então eu faço uma analogia. Se eu pedir a você para atravessar uma piscina de 200 metros sem respirar, você não consegue. Mas se for permitido a você respirar a cada braçada, que é nadar crawl, você vai nadar 200 metros, mais de 200 metros, você vai nadar 2.000 metros, você vai nadar até 3.000 metros. Por quê? Porque você está descansando, cada braçada é uma descansada. Então o que falta são respiradas a cada braçada, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então nessa palestra eu dou essa perspectiva. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: você tem que ter saúde para ser mais produtivo, né? Exatamente, você tem que cuidar de você mesmo igual um atleta se cuida. Se o Neymar tem que dormir, se o Neymar tem que se alimentar bem, por que você, que é um executivo, não tem que fazer a mesma coisa? Tem que fazer a mesma coisa. Então essa que é a ideia. Muito bom. Eu sempre peço que o palestrante, aqui ele é palestrante, fale ou uma dica ou algo que você fale em todas as suas palestras que você acha relevante para o nosso público ouvir. Será que a gente trabalha muito a questão da pessoa, dessa questão da autoestima, né? Do quanto é importante eu gostar de mim, entender o que eu sou, entender eventuais dificuldades que eu tenha para me tornar uma pessoa melhor, né? E muito essa questão da autonomia de cada um de nós, do crescimento da autonomia e do exercício dessa autonomia com responsabilidade em todos os níveis, né? Social, familiar, pessoal. Então a gente trabalha muito essa questão da autonomia com responsabilidade e da busca da autoestima para que a gente possa viver mais e viver melhor e fazer o bem para a gente, fazer o bem para os outros, né? Você poderia falar, sei lá, algum tipo de exercício, porque às vezes é fácil falar, né? Falar da autoestima, às vezes com uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que tá tudo dando muito errado. Eu vejo muitos palestrantes falar, né, de que é muito importante a gente falar, mostrar como fazer, né? Pode ser que não dê certo para uns ou para outros, mas claro, você como médico deve ter alguma coisa que você possa falar, que possa ser bacana, né, importante. Eu acho que a gente tem que tentar, né, fazer com que as pessoas se coloquem no foco, né, no seu foco, né. Então, na verdade, muitas vezes em função das rotinas de dia a dia, trabalho, família, relacionamento, né, a gente acaba se afastando daquilo que a gente daquilo que a gente gosta, né. Acho que um exercício muito grande é você achar teu foco, assim, quem eu sou, o que eu deixei no caminho, o que eu estou deixando para trás que está me penalizando de alguma forma, porque senão é muito fácil dali a 20 anos eu falar assim, olha, puxa, eu adorava isso. É muito fácil, ao mesmo tempo muito difícil, né? Você perceber que você abriu mão de um monte de coisa, por um relacionamento, ou por um projeto com os teus filhos, ou por um projeto de trabalho, que você abriu mão das coisas que são importantes para você, que são essenciais para você, que estavam na tua essência e que muitas vezes ficaram para trás. Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar esse foco. E essa é uma coisa muito do dia a dia, né? Assim, essa coisa assim, a minha meta lá na frente, tudo bem, a meta lá na frente, mas a busca tem que ser, acho que um processo muito mais, numa unidade de tempo muito menor, né? Então, acho que a gente tem que tentar ser feliz, tem que tentar se realizar, tem que tentar buscar as coisas que a gente quer, que a gente gosta, que são importantes pra gente no dia a dia da gente, né? Não deixar aquilo com uma meta de 10 anos, 20 anos. Inatingível, um negócio que vai criando uma ansiedade ainda maior, né? Felicidade não é só uma meta, assim, é uma coisa que a gente tem que desfrutar no caminho, né? Então tá. Obrigada, querido. Obrigada.